Meu nome é Simone. Faço parte do Ministério de Comunicação Social. Isso. Lá no primeira parte, essa parte aqui da apostila. Faço parte do Ministério de Comunicação Social há 6 meses. Estou coordenando o Ministério no Estado. E, para mim, é uma alegria muito grande estar participando dessa primeira formação. Então, eu peço que vocês tenham paciência. O assunto é meio teórico, digamos assim, porque a cartilha ela foi pensada, sonhada, e agora ela está sendo colocada em prática no Estado. Pela primeira vez, eu acho que a gente vai falar sobre a cartilha aqui, em Mato Grosso. Parabéns, Cuiabá. Palmas, gente. Fico muito feliz de ter pessoas de fora. E quem ainda não tem a cartilha, levanta a mão. Glória a Deus. Todos teremos. João, ó, João. Procurem o João. João vai dar por apenas R$5. R$5 a cartilha. Isso. E é muito bom a gente ter, porque assim, o que vai ser falado aqui hoje, você vai vivenciar diariamente, e tendo a cartilha, você vai poder fazer essas formações lá na sua casa, no seu grupo de oração. E isso vai ajudar não só você, mas também o crescimento espiritual de outras pessoas. A gente vai estar se ajudando nisso. Qualquer coisa, é só dar o grito e falar, eu não entendi, que aí eu volto, tá bom? Quem aqui sabe o que é o Ministério de Comunicação? Cri, cri, cri. Amém. Nós vamos falar o que é o Ministério de Comunicação, onde ele atua, como ele funciona, por que ele existe. O Ministério de Comunicação Social ele surgiu há pouco tempo. Mas antes disso, eu queria partilhar com vocês. Eu estava sentada aqui, na hora que a Kênia estava falando, e sentindo assim, como eu me senti no final de semana passado, num retiro para casal. O que eu estou fazendo aqui? Eu falei, tem um monte de gente que deve estar se perguntando isso, né? E não precisam confirmar. Mas eu senti isso, sabe? Muita gente, assim, por obediência. Digamos assim, eu estou aqui por obediência. Mas eu digo assim, é por providência. Porque Deus escolheu você. E não tenha dúvida de que todos que estão aqui nessa sala são escolhidos, são comunicadores. Amém. Todos nós. Então, eu quero que a gente reze uma Ave Maria neste momento e abramos o nosso coração, tá? Que todos nós digamos sim, assim como Nossa Senhora. Ela não sabia do que ia acontecer, mas falou, eis-me aqui. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, como eu já disse, meu nome é Simone, estou casada há 3 meses, assumi o ministério há 6, conheço alguns outros ministérios por onde eu já passei, mas eu falo para vocês que eu sou apaixonada pelo Ministério de Comunicação, apesar de ter as minhas falhas. Sou estudante de comunicação, trabalho na área, e é um desafio para mim, porque eu sei que tem profissional, tem jornalista formado por aqui, então para mim vai ser um desafio falar sobre algo técnico, mas amém. Eu preciso partilhar, antes de falar sobre a cartilha, vocês vão me ouvir partilhando um monte, que essa semana, na quarta-feira, eu sofri um acidente. E eu fiquei pensando, e aí, tá tirando? Falei pra Deus, né? Nós temos, assim, uma amizade. E na hora que eu entrei no ônibus, tava indo pra faculdade, falei, e aí? Meu pé vai quebrar? E aí, né? Como fico? Final de semana tem isso, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar. Não quebra o meu pé. O que está acontecendo? E comecei a chorar, desesperada. Nunca peguei ônibus para a faculdade, naquele desespero. E eu só pensava assim, Nossa Senhora, não deixa meu pé quebrar. Não deixa quebrar osso nenhum. Pode machucar, ficar roxo, mas não deixa quebrar. E o motorista disse assim para mim, moça, eu preciso cumprir horário. Depois você processa a empresa. Oi? Há um tempo atrás, eu ia fazer um barraco, parar o ônibus, dar na cara do motorista, chamar a polícia, ia fazer o barraco. Mas aí, sabe quando a gente faz uma coisa de errado e a nossa mãe só olha pra gente assim? E você entende? Nossa Senhora fez isso comigo.
Porque na hora que eu respirei fundo, eu falei, agora esse motorista vai ver, mexeu com a pessoa errada. Comecei a chorar e gritar, meu pé, você vai quebrar o meu pé, abre essa porta e não sei o quê. De repente, Ave Maria, baixei a cabeça, comecei a chorar e rezar. E falei, nossa senhora, eu vou rezar, mas a senhora não deixa quebrar um osso, porque se quebrar eu vou ficar rebelde. Olha a oração. Ai, Senhor, só com muita misericórdia, né? Oh, Deus é bom demais. Mas eu desci desse ônibus chorando de um tanto, num desespero, soluçando. Nenhuma ambulância disponível. O motorista foi embora, eu fiquei perto da multibar ali na prainha. E agora? Meu marido lá no CPA. Fiquei esperando 15 minutos com dor, o pé deste tamanho. Mas teve uma alma bondosa que ficou do meu lado o tempo inteiro. Não sei o nome, não sei quem é. Eu sei que o homem desceu do ônibus e falou, vou ficar aqui para te ajudar. Falei, amém. Obrigada, Nossa Senhora. Pelo menos a oração, né? Deu certo. Fiquei lá e esse moço foi com a gente. Não sabia onde que era o hospital. E ele falou, vamos. E foi, eu, Eduardo, ele. Enfim, o homem foi embora. E eu falei, por que eu? Por que meu pé? E eu sou uma pessoa assim muito... Vamos lá, eu faço. Meu marido sempre reclama que eu não gosto de ficar pegando em mão, sabe? Eu não fico um minuto segurando na mão, eu fico agoniada, eu quero fazer as coisas. E ele fica, segura na minha mão, me abraça, eu, ai, que agonia. Mas eu percebi que eu não posso fazer as coisas sozinha, eu preciso de uma muleta. E foi difícil de quarta-feira pra cá ter que subir a escada com ele, me segurando, me pegando no colo, e me leva ali, e me leva aqui. Graças a Deus eu já tô sem dor, tô andando sozinha, tô amando. Mas assim, ele tá cochichando lá. Mas pra mim foi um desafio muito grande. E eu ter que depender dele pra tudo. Sabe? Pra tudo mesmo. Meu pé não conseguia pisar, não conseguia firmar o pé no chão. E doía, e eu falei, pra que tanta dor? Que judiação de mim, né? Coitada de mim. Mas Deus sabia que eu precisava disso. Eu falei, eu não tenho que perguntar o pra quê, né? Mas o porquê que isso aconteceu. Porque eu não posso ficar dependendo de mim. Eu preciso dos outros. Se Deus quis precisar de outros, quem sou eu para não precisar de ninguém? Mas, amém, eu queria partilhar isso com vocês, porque o Ministério de Comunicação, ele surge assim. Ele surge precisando da gente. Ele precisa de nós, de cada um de nós. Ah, mas eu sou do Ministério de Música. Mas o seu ministério precisa de você como um comunicador. Ah, mas eu sou do MUR. Mas o seu ministério precisa de você como um comunicador. Você precisa comunicar, evangelizar, gerar comunhão. E nós vamos falar sobre isso. Apresentação. Muita coisa aqui já foi falada, então eu vou tá dando umas pinceladas assim no que a Giovana já falou, no que a Kênia já falou, e seguindo com a apostila. Todos vocês vão ter esse material, se Deus quiser, é só procurar o João. E aí vocês vão poder continuar, ter uma proximidade maior, acompanhar cada detalhe da apostila, porque aqui eu vou falando só do básico, do que precisa, porque é muito extensa. Aqui está falando assim, a formação, aqui embaixo, é uma das bases que agregam comprometimento e responsabilidade a essa tarefa, e para isso, começa a escrever um novo capítulo na sua caminhada. Então, isso é para você. Mas quem pode ser um comunicador? Quem é que sabe? Qualquer um. Não é porque eu sou estudante de comunicação social que eu sou uma comunicadora. Qualquer um pode ser um comunicador. Qualquer um pode fazer parte do ministério, desde que tenha práticas espirituais, conheça a renovação, conheça o seu ministério, o seu movimento e ajude. Então, aqui na apostila fala assim: diretrizes sobre o que é comunicação e sobre comunicação na perspectiva da Igreja Católica e da RCC. Nós precisamos saber do quê? Das diretrizes. Tudo tem suas regras, tudo tem suas exceções. Mas a gente pensa assim, se eu colocar fulano de tal, porque ele sabe mexer no Facebook e eu não sei, então eu acho que eu não devo fazer parte desse ministério, mas sim ele. Irmão, a graça é para você, não é para o seu irmão.
nós vamos falar aqui sobre as ferramentas. As ferramentas, elas não são primordiais para fazer parte do Ministério de Comunicação. São apenas ferramentas que não são essenciais. Nessa parte da apresentação, a comissão de formação do Ministério demorou, acho que 1 ano aproximadamente, para formar essa apostila, esse material. Essa cartilha foi pensada, foi rezada, foi sonhada, foi feita assim, um conjunto de fatores. Olha, nós temos um ministério, precisamos fortificá-lo, precisamos ensinar para as outras pessoas, então a gente precisa de um material. Ah, beleza, vamos rezar. Então a equipe nacional rezou, preparou, estudou, e aí nós temos um material. E para mim foi uma alegria muito grande, porque antes era assim: você quer saber sobre o Ministério de Comunicação Social? Digitava no Google. Digita lá, aparece. Estado tal, Goiás, tem um material que eles produziram. Minas Gerais produziu outro material. Rio de Janeiro, cada estado preparava uma coisa. E pegava um pouquinho daqui, um pouquinho dali, pronto. Rezaram o que era importante de cada material e tudo aquilo que foi rezado, tudo que foi partilhado, tudo que a igreja tem sobre comunicação foi colocado nesta apostila. Isso é muito importante para a gente. Agora eu vou avançar um pouquinho para falar sobre comunicar-se. Comunicação e comunhão. Comunicação automaticamente digamos assim, é gerar a comunhão. É como se fosse um irmão. Tem o termo em latim que explica bem isso. Tem um teórico que ele fala assim, que você estabelecer comunhão, você estando estabelecendo comunhão com a igreja, você está evangelizando. E isso a gente não pode discordar, porque é a realidade. Só que eu acho interessante quando fala assim: Deus comunica-se com o homem e, ao comunicar-se, revela-se a sua criatura, porque com ela deseja ter comunhão. Então, Deus quer ter comunhão com a gente. E como que Ele faz isso? Quem aqui pode responder? Qualquer pergunta. Como Deus estabelece comunhão comigo, contigo? Através da oração. Através da oração. Essa é a forma que Deus estabelece comunhão comigo. Comigo, contigo, conosco. Então, eu estive pensando na hora que estava preparando essa formação, falei assim: mas Senhor, o que é comunicação? A gente tem 2 anos de faculdade e eu estudo e eu falo, estou fazendo esse curso para trabalhar com o Senhor, né? O que eu vou fazer? Aí essa parte da apostila me chamou muita atenção. Fala assim: comunicação é uma palavra oriunda do latim, communicatio. Não sei se essa é a pronúncia correta, mas eu espero que seja. E, de acordo com alguns estudiosos, essa expressão teria surgido em ambiente cristão, entre os monges cenobitas, para designar a prática da refeição da noite, feita em comum. A raiz munis significa estar encarregado de, e, ao ser acrescida do prefixo co, expressa simultaneidade, reunião, assumindo o sentido de tornar comum, estabelecer comunhão. A terminação tio reforça a ideia de atividade realizada conjuntamente e, de acordo com o teórico Luiz Martino, foi esse o primeiro significado que o termo teve ao vocabulário onde apareceu pela primeira vez. Então, a igreja define comunicação isso aqui. É uma palavra oriunda do latim que significa gerar comunhão, estabelecer comunhão. Como que você tem estabelecido comunhão com os seus? No seu grupo de oração, no seu ministério? É para se pensar. Como que eu tenho estabelecido comunhão na minha vida, com a minha família, com os meus amigos? Qual é a forma? Porque estabelecer comunhão não significa só estar no Facebook. Quem aqui tem Facebook? Eu tenho. Glória a Deus. Quem não tem, vamos lá. Simone Guedes. Olha, mas é sério. Estabelecer comunhão é você... Como que eu posso explicar? Você pode estabelecer comunhão não só no Facebook, mas também tem outros meios de você estabelecer comunhão. Por exemplo, no meu grupo de oração onde eu participava no interior, ninguém tinha Orkut. Só eu. Aí, como que eu fazia para estabelecer comunhão com aquelas pessoas, com as senhorinhas da intercessão, se elas não tinham o Orkut? Carta à mão. Elas ficavam
tão feliz, mas tão feliz quando recebia uma carta, que eu ficava assim, oh, não é que o trem funciona? E eu nem sabia que o Ministério de Comunicação existia. Mas, a exemplo de Paulo, que nós vamos falar aqui, ele foi o precursor. Vivia escrevendo carta. E aí eu falei, bom, se ele escreve, né, é uma forma de se comunicar. A gente não se comunica apenas nas redes sociais, mas tem outras formas e a gente vai aprender como aplicar isso. Porque às vezes no seu grupo de oração você fala, eu tenho Facebook, vou fazer, por exemplo, meu grupo de oração está realizando tal coisa, eu vou divulgar no Facebook. Mas quem é o seu público-alvo? É o povo de fora, que está no Facebook, ou é o pessoal do seu grupo de oração? Porque o pessoal do seu grupo de oração nem sempre tem acesso ao Facebook. Você vai estar fazendo um desserviço. Vai estar colocando informação ali que o seu público não vai estar vendo. Então, qual que é o seu público? É cartaz? É spot na rádio? É panfletinho? É cartinha? Qual que é? Então, a gente precisa saber primeiro qual é o nosso público antes de evangelizar, antes de estabelecer comunhão. Como que eu vou estabelecer comunhão com a Kênia se eu não sei que meio que eu vou chegar até ela? Ela não tem Facebook, ela não tem e-mail. Bom, ela tem telefone, eu vou mandar um SMS. Entendeu? Então, a gente precisa saber, assim, qual é o público-alvo. Como que a gente vai fazer isso? Um cadastro. Gerando um cadastro. Quem aqui tem cadastro? Seu grupo, suas ovelhas. Amém. Vamos pastoreando. Não podemos reduzir aos instrumentos técnicos de transmissão. Isso que eu acabei de falar. João Paulo II lamentou o fato da comunicação ter perdido seu significado original. Ele disse que o conceito comunicação em nossa linguagem quase desapareceu e hoje está mais ligado, sobretudo, às esferas dos meios. Ele tinha essa preocupação. Um santo já, Beato João Paulo II, ele pensava assim, principalmente dos jovens, ele tinha uma preocupação, um zelo, né, pela juventude. Mas, tipo assim, a comunicação ela não pode ficar restrita aos meios. Porque senão ela é uma comunicação não é eficaz. É uma comunicação que não vai ser eficaz. E eu sou geração Bento XVI. Sou João Paulo II, mas eu sou geração Bento XVI. E na carta que ele escreveu aos comunicadores, em maio deste ano, ele fala assim, sobre o silêncio e a palavra. E isso, para mim, foi uma facada, porque como que eu vou anunciar ficando quieta? Não consegui compreender. Falei, uai, como assim? Ficar quieta, vamos fazer silêncio. Depois que eu li umas 3 vezes a carta, eu falei, não é que ele está certo. Porque eu acho que eu não trouxe a carta, mas você pode digitar depois do Google, que você encontra o silêncio e a palavra. Bento XVI. Ele escreve diretamente, ele fala diretamente para nós, servos. Sabe? Ele fala assim de como a gente estabelecer comunhão, fazendo silêncio e utilizando a palavra. Tem a hora de falar e tem a hora de calar. E muitas vezes neste ano eu tive que calar. Me calar e falar. E não falar nada, sabe? Ficar não remoendo aquilo, não guardando. Mas eu tive que silenciar porque, por mais que eu não concordasse, eu falava, é um direcionamento. Eu preciso ouvir a voz do meu pastor. E quando isso acontecia, me doía muito, me quebrava, me rasgava. Mas amém, isso precisava acontecer. E eu lia, e cada vez que eu leio essa carta, parece que, não sei, Deus age de uma forma diferente, me sustenta, sabe? Porque a gente aprende muito. Eu acho que eu já li umas 4 vezes essa carta, e as 4 vezes que eu lia, eu não tinha interpretação diferente, né? Porque senão eu fundava a igreja. Era a mesma interpretação. Mas era assim, um olhar para dentro de mim mesmo. Eu olhava para mim e falava, e nessa parte eu preciso me silenciar. Não, eu não posso me calar, eu preciso falar. Então ajuda muito. Todos aí, quem não leu ainda, pode anotar o silêncio e a palavra, que vocês vão, digamos assim, aprender muito, crescer muito com ela. O diálogo entre as pessoas. Isso aqui é muito importante. Para a realização desse encontro, eu falo assim, que foi uma luta espiritual.
Não vou entrar em detalhes, mas muitas coisas aconteceram. E de pequenas coisas se tornavam grandes coisas. Mas isso não era implicância, não era... como eu posso explicar? Era coisas assim, que aconteciam, que você falava, mas como? Uma coisinha deste tamanho se tornou algo tão grande. Porque a gente não enxerga, mas isso é o inimigo tentando destruir. Para esse encontro acontecer, foi uma luta imensa, foi desgastante. Mas assim, o que o Senhor tinha para fazer aqui era algo imenso, e a gente sabia disso. A gente sabia disso. Mas o que falha na comunicação? A falta do diálogo. Não falo isso só no nosso grupo de oração, no nosso ministério, mas eu falo isso até dentro de casa, quando falta o diálogo. E dialogar é algo muito complicado, porque a gente prefere guardar, esquecer, apagar. Mas o inimigo, ele utiliza disso para fazer algo que a gente não consegue enxergar, se não for com os olhos espirituais. Então, assim, o diálogo, ele sempre precisa acontecer com o comunicador, o seu coordenador de grupo de oração, o seu coordenador de ministério, o seu coordenador arquidiocesano. Então, se você não tem essa comunicação, esse diálogo, as coisas não vão fluir. Porque você precisa ter oração e ter esse diálogo. E a falha na comunicação sempre atrapalha. Então, a gente precisa estar atento a isso. Comunicação e evangelização. Quem anuncia, comunica, e a igreja nasceu se comunicando. Paulo foi um comunicador nato, mas eu digo assim, que Nossa Senhora é Nossa Senhora. Assim, eu não sei se é porque eu vejo Nossa Senhora como mãe mesmo. Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe, ela não precisava falar nada, mas ela só olhava pra mim e eu sabia que eu tinha feito alguma coisa errada. Sabia a hora de calar, sabia, sabe? Sabe quando a mãe olha assim? Eu sabia. Quando tinha alguém que estava conversando com ela, eu chegava, mãe, sai de perto, né? Era bem assim. E Nossa Senhora, ela falava com Jesus e ela não precisava falar nada, ela só olhava. Era ninja. Era. Nossa Senhora, sério? Gente, imagina o primeiro milagre. Jesus, mulher, não chegou a minha hora. Façam tudo o que ele vos disser. Ela só olhou. Olhou para ele, falou, vocês fazem tudo o que ele falar, viu? Saiu. Imagina o olhar que Nossa Senhora teve para Jesus naquele momento. Tipo, te carreguei 9 meses na barriga, agora... E aí? Foi. Enfim, tem várias formas da gente se comunicar. E eu vejo assim que Paulo, lógico, né? Em matéria de evangelização, ele foi uma grande referência por causa das cartas. Mas antes de Paulo, eu gosto sempre de citar Nossa Senhora, porque eu fico imaginando o olhar dela. Não sei se é porque de vez em quando eu fico imaginando o olhar dela comigo, mas eu acho que ela dava umas olhadas boas para Jesus. A renovação carismática católica busca se utilizar de todas as técnicas e recursos necessários para uma comunicação eficaz. É necessário a comunicação no nosso ministério. E isso só ficou perceptível há pouco tempo. Há pouco tempo, eu digo há alguns anos para cá. Por quê? Porque nós fazemos missões. Quem conhece Missão Marajó? Missão Marajó? Marajó. Levantem a mão. Amém, Jesus. Gente, quem acessa o site da Renovação? RCC Brasil. Lá nós temos tudo. Formação, informação, download, tudo. Todos os materiais que a gente precisa, a gente encontra no site. Só precisamos ler. Quem não tem acesso à internet aqui, levanta a mão. Amém. Quem é amigo dessas pessoas que não têm acesso à internet, vamos... Tem a revista. Quem tem a revista? Eu tenho. Eu tenho. Amém. Também nós temos o que você não consegue na internet, você tem na revista da Renovação. Então, os nossos materiais são riquíssimos de informação. Só precisamos buscá-los. Quem quiser fazer assinatura e não souber como, só falar com a gente aqui que a gente dá um jeito. João, procurem o João. João é uma bênção.
o amado. Site rccbrasil.org.br, tá? A comunicação na renovação carismática e o Ministério de Comunicação Social. A primeira Escola Nacional de Comunicação foi realizada no Rio de Janeiro, e aí lá, depois de muita oração, fizeram essa cartilha. Então, essa parte eu vou pular porque eu já antecipei. Ações. O que nós fazemos? Ficamos no Facebook? Também. Nós pensamos, articulamos, promovemos a comunicação, estabelecemos relações sociais e contribuímos à comunhão no seio do movimento e fora dele. Por que fora dele? Porque se eu estou fazendo um evento lá no meu grupo de oração, no bairro Cristo Rei, viva Cristo Rei! Enfim, e aí tem uma grande expressão que eu posso escrever um release, eu posso escrever um resumo do que vai acontecer e mandar para as mídias sociais, Record, SBT, para alguma rádio, para algum jornal, para que eles possam fazer a cobertura. Então, o ministro de Comunicação Social, ele estabelece comunhão dentro e fora da igreja. Só que a gente nunca lembra disso, porque a gente precisa anunciar. E não é porque é um encontro da Igreja Católica que tem que ficar restrito a dentro da Igreja Católica. A gente pode anunciar. E é um dever e uma obrigação nossa fazer isso. É levar as outras pessoas. Porque às vezes alguém que não é católico pega o jornal e fala: nossa, católico? Me diz que os católicos estão tudo diminuindo. Não falaram isso esses dias? Aí eu ouvi uma frase de um bispo que ele diz assim: quem falou que os fiéis da Igreja Católica estão diminuindo? Que estão diminuindo nada. Os infiéis estão saindo, mas os fiéis continuam. E não é que é verdade? Se for para a gente analisar, é mais difícil ser católico que ser protestante. É muito fácil ser protestante. Tem para todos os gostos, tem de tudo. Não quero entrar nesse detalhe, mas dá uma pregação boa falar sobre isso. Porque é muito mais fácil você ser de outra religião do que você ser católico. As práticas espirituais, é fácil? Não. Terço diário. Tá, vamos lá. Primeira semana, terço diário. Confissão, uma vez no ano. Quando, né? Uma vez no ano, que é porque é o que a igreja pede. Mas, amém, se a gente for colocar tudo isso num pacote, tudo que a gente precisa para ser católico, é mais fácil ser católico ou ser protestante? Amém. E o nosso ministério precisa disso. Precisa dessas práticas. E as nossas ações, elas vão além. Porque o ministro de comunicação, ele colabora com a promoção da comunhão entre os membros. Então, eu preciso fazer o quê? Fazer a comunhão dentro do meu grupo de oração. A acolhida é algo assim que a gente fala aqui na apostila. De quem que é a acolhida do grupo de oração? É do Ministério de Promoção Humana ou da Comunicação Social? No seu grupo de oração, onde ele acontece? Quem fica responsável pela acolhida? As tiazinhas, né? Sempre são. Alguns jovens, de vez em quando. Mas, olha, eu já vi grupo de oração que é uma briga. É uma briga. Não, Ministério da Comunicação. Não, Promoção Humana, nós chegamos primeiro. Gente, são os dois. São os dois. A gente não pode falar assim, olha, entende? É um serviço primordial para o grupo de oração acontecer. Porque como você vai acolher alguém brigando com o seu irmão ali? Não, eu que vou acolher. Não, é você. Ninguém acolhe, o outro fica... O que está acontecendo? Entendeu? Então, é os dois. Se lá no seu grupo de oração quem faz isso é o Ministério de Comunicação e o Promoção Humana não se importa, porque eles executam outro serviço, amém, continuem. Mas se lá o Promoção Humana e Comunicação cuida dos avisos, amém, fiquem assim. Mas para evitar briga, vamos os dois. Dois do Ministério de Promoção Humana, 2 de Comunicação Social. Isso é estabelecer comunhão com pessoas do seu grupo mesmo. Do seu grupo de oração. Não é disputa de cheguei primeiro, vou eu. Não, vai você. E também não tem esse empurra, tá? Vai você. Não, deixa eles. Não, vamos fazer outra coisa. Tá? Então, assim, é necessário a acolhida do grupo de oração.
Então depois definam aí como querem trabalhar dessa forma. Dinamizar a comunicação no grupo de oração e entre as demais instâncias. Como que a gente faz essa dinamização? Como? Como que a gente vai dinamizar? Detalhe, fazendo com que as moções e direcionamentos sejam conhecidos e vivenciados por todos os membros do movimento. Como que eu vou falar como que eu vou falar que já ia falar Jesus é o Senhor, porque ainda tem grupo de oração vivendo Jesus é o Senhor, nós estamos apacentando as ovelhas. Mas como que eu vou falar sobre a moção? Apacenta as minhas ovelhas no meu grupo de oração para que seja de uma forma dinâmica. Com teatro, apresentação. Por isso o Ministério de Comunicação, ele age em todos os ministérios. Porque o Ministério de Comunicação, ele precisa da música, ele precisa da intercessão, ele precisa... E todos eles precisam do Ministério de Comunicação, porque tudo que eles vão realizar, eles correm, Kênia, vai lá tirar umas fotos, Kênia, não sei o quê. Então, é muito bonito o Ministério de Comunicação. Ele trabalha assim com todo mundo. Ele não é um ministério, digamos, isolado. Eu sou o ministério. Não. Ele é um ministério que ele está ali para servir os outros ministérios. Ele está para servir a igreja, mas ele está ali para servir os outros ministérios. E isso é muito bonito, porque isso é humildade. Eu acho isso muito interessante, porque eu vejo que não dá briga. Não dá briga. Sérgio, me desculpe, mas Ministério de Música dá um brigueiro. Senhor amado. Sério, tem ministério que dá um brigueiro e é um negócio, uma disputa de ego. E eu vejo que no Ministério de Comunicação, não é querendo puxar a sardinha pro nosso lado, não, mas é algo assim, que as coisas fluem, entende? Porque a gente não tá ali pelo ministério, a gente tá ali para servir os outros ministérios. E como que a gente vai dinamizar isso? Olha, vamos chamar as crianças para fazer uma apresentação sobre o pastoreio. Não, vamos fazer o seguinte, vamos apresentar um vídeo, vamos dinamizar, né? Porque as pessoas vão ficar cansadas só falando, apacenta, apacenta, apacenta. Então, vamos colocar um vídeo para ficar mais fácil, o entendimento no grupo de oração. Vamos chamar uma pessoa para... Entende? Tem formas da gente trabalhar isso. E precisa da comunicação. Diálogo entre o comunicador e o coordenador do grupo de oração. O que mais? Ajudar a propagar as ações da RCC e dar suporte aos ministérios, que é isso. Zelar pela imagem do movimento, principalmente nos meios de comunicações sociais. Eu fico pensando assim, se Jesus tivesse Facebook, o que será que ele ia estar falando das minhas postagens? Porque final de semana eu tô lá no retiro. Oh, glória a Deus, chama o Alexandre na lavanderia. Chama o Alexandre na lavanderia. Durante a semana, sabe Deus como tá meu Facebook, né? Amém. Eu fico pensando seriamente nisso. E até por mim mesmo, não pelos outros, mas eu falo isso por mim. Que as postagens nas redes sociais, elas precisam zelar pela imagem do ministério. Porque eu não falo pela Simone, eu falo pela Renovação Carismática Católica. Eu sou renovação. Então eu preciso... Eu vou responder por isso. Eu vou responder por aquilo que eu postei. Se aquilo está de acordo com o que a renovação está falando, ou se aquilo lá é coisa da minha cabeça. A renovação tinha que agir assim, então eu vou postar isso daqui. Aí vai lá, coloca logo da renovação, regaça com tudo. E aí depois a Cris liga, tira isso, pelo amor de Deus. Então... a gente precisa zelar com o que a gente coloca em nome da renovação. Eu posso colocar alguma coisa? Não vou citar exemplo. Eu posso colocar alguma coisa em meu nome, Simone. Mas eu não posso colocar uma logo da renovação naquilo lá e dizer a renovação apoia essa ideia, sem que ela esteja apoiando. É uma responsabilidade muito grande. Então, assim, o zelo pela imagem do movimento é algo que precisa ser pensado e rezado. Antes de postar, olha e fala, vou olhar no site, vou olhar se alguém da renovação tá falando isso mesmo, ou se isso daí é só intriga da oposição. Não só da renovação, mas da igreja. Outra coisa interessante são as fotos. À tarde vai ter um workshop. À tarde?
vai ter um workshop de fotografia, e ele vai falar da parte teórica, mas eu queria já falar assim, que tipo de foto que a gente coloca? Qual é o tipo de foto que a gente coloca dos nossos encontros? Isso a gente tem que ter um cuidado, um zelo, porque nem sempre as pessoas gostam de ter a vida exposta. Por exemplo, a gente está tirando algumas fotos do encontro e tem que passar a peneira, entendeu? Antes de postar essas fotos. Porque, às vezes, a blusa não passa no teste do louvor. Aí tá todo mundo lá de olho fechado e a blusa tá lá em cima. Aí eu vou lá e coloco a foto de fulano que tá com a blusa lá. Entendeu? Com a barriga. Isso é um encontro da igreja? É um encontro da renovação? Nossa, olha o que fizer. Entendeu? Eu tô acabando com tudo se eu fizer isso. Então eu preciso ter um zelo com as fotos que a gente tem que ter isso. Por exemplo, se tiver um momento de oração, repouso no espírito, tá lá a pessoa sendo curada, graças a Deus, vou lá e tiro uma foto, coloco no Facebook. E aí? Desmaiou? Passaram mal? Entendeu? As pessoas não compreendem, elas não entendem. Quem conhece, vai falar, nossa, foi bacana. Quem não conhece, vai falar, que é isso? O que esse povo está fazendo? Então, a gente tem que ter um zelo. Quem tira foto, encontro, vídeo também. Eu posso testemunhar? Eu vi um vídeo outro dia de oração no retiro, o pessoal orando, e de repente começou um monte de gente a repousar, né? Eu olhei e falei, que tremendo, né? Mas eu fui depois refletir isso que ela falou. Imagina se alguém que não entende viu aquelas pessoas caindo no meio da oração e ninguém socorrendo, que é o pior ainda, né? Vai falar que é um bando de doido. Tudo corintiano. Amém. Gente, mas é sério, a gente tem que ter um zelo com foto e com vídeo. Tudo que a gente for postar, a gente tem que analisar, tem que passar pela peneira. Porque se eu não vi, muitas vezes isso aconteceu. Teve um encontro no Rincão, eu acho. Não lembro. O que aconteceu aqui em Cuiabá foi esse ano. E depois, tipo assim, eu vi as fotos, né? Eduardo tirou as fotos, eu vi as fotos e tal. E a pessoa que editou, não... Tipo assim, não editou primeiro e passou pra mim. Eu olhei e falei, não, beleza, já editou, pode subir. Quando subiu, eu falei, pode descer. Pode descer. Porque tinha foto que não tinha que estar lá. E eu falei assim, não por expor a vida das pessoas, mas era isso, a blusa que não passava no teste do louvor, era a pessoa repousando, sabe? Era coisa assim que não tinha que estar lá. E eu falei, não vai dar certo. Vamos apagar para evitar causar. A gente não pode causar. Nossa Senhora foi tão silenciosa, por que a gente tem que aparecer? Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Se eu não vi, outra pessoa vai lá, olha e fala, olha, tira aquela foto, apareceu isso, isso e isso. Ou fulano que... Porque tem muita gente que não é convertido ainda e vai nos nossos encontros e tá lá com a camiseta da... símbolo da nova era, sei lá, com algo que não deveria. Como que é aquele negócio azul? Redondo, que tem parece um olho, mas não é um olho. Negócio de patuá. Vocês entenderam? E aí a pessoa tá lá e não é convertida ainda, e você olha, entendeu? Então a gente tem que zelar com a imagem. Não querendo julgar as pessoas, mas a gente tem que ter um zelo por aquilo que a gente posta. Entendeu? Foto e vídeo. Foca nisso. Foto e vídeo. O que a gente está postando? Se eu vi, fulano tirou a foto, eu vou lá, editei. Depois de editar, olha as fotos, não só os erros básicos de edição, mas olha se aquela imagem, quem vai ver aquela imagem, o que ela vai interpretar quando ela ver aquela imagem? À tarde vocês vão ter a técnica, mas depois da técnica a gente tem que olhar o quê? Aquela imagem vai ser boa se ela está exposta por aí? Quem vai ver aquela foto vai interpretar de que forma? Então, essa é a nossa missão. Colaborar no planejamento, organização e execução dos eventos, atuando particularmente nos processos de comunicação. Então, se está tendo um evento da renovação, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar, eu vou escrever, se eu não escrevo, eu vou tirar foto, se eu não tiro foto, eu vou filmar, se eu não filmo...
Então, eu vou dar recado, eu vou avisar do tempo, e o meu já está passando, e eu estou aqui falando, nem cheguei na metade da apostila. Mas amém. É coisas assim que a gente pode ajudar sempre em qualquer... em pequenas coisas. Avisar do tempo, sabe? É coisas assim, olha, eu posso dar os recados. Tem gente que dá aviso perfeitamente. Eu sou péssima para dar aviso. Mas tem gente que tem o dom para isso, entendeu? Já você fala, olha, fulano de tal a rainha dos avisos do grupo de oração. Que ela dá os avisos que todo mundo compreende. E tem formas e formas de dar aviso, que também tem na apostila. Dialogar com as demais expressões da igreja e as mídias em geral. Mídia secular e também com as demais expressões, porque a gente não pode utilizar o Ministério de Comunicação Social e ficar restrito. Não, eu vou ficar aqui engessada só no Ministério de Comunicação Social. Aí o padre da minha paróquia fala assim, ô Simone, eu preciso que você, como vocês vivem tirando foto, fazendo essas coisas, lá na festinha junina da igreja, vocês podiam tirar umas fotos. Não, eu não posso, eu sou do Ministério de Comunicação Social da Renovação. Tipo assim, tomei posse do ministério, que não sai ninguém me tira. Só faço as coisas para renovação. Gente, vamos ter caridade, né? Quando o padre pedir, ou alguém do ECC, se tiver disponibilidade, vai lá, vai servir. Vai servir, vá com Deus. Mas você é ministro de comunicação social. Trabalha para a renovação carismática. Mas pode servir em outros movimentos e pastorais quando precisarem de você. Na sua paróquia. Esses exemplos de ações eu vou falar mais pra frente. Como implantar o Ministério de Comunicação Social no seu grupo de oração? Quem é que sabe? Entrar em contato com o coordenador do grupo. Quem que é o coordenador do seu grupo de oração? Não ouvi. Eduardo, meu coordenador. Segundo passo. Comunicar o coordenador diocesano do Ministério de Comunicação Social. Quem que é o seu coordenador diocesano do Ministério? De novo. De novo. Muito bem, avisem a Kênia. Kênia, nós temos um coordenador do Ministério de Comunicação Social. Glória a Deus. Estamos precisando de servo, vou falar isso. Terceiro passo. Formação. Essa formação aqui basta? Não. Então, precisamos de formação. Formação na implantação. A formação garante uma base no caminhar do Ministério dentro do grupo e ela que fornecerá as informações sobre o Ministério de Comunicação Social. Então, se você falou aqui que essa formação não basta, você sabe que você tem que continuar a formação. A formação é um processo diário que a gente vai aprendendo com o tempo. Quem precisar de ajuda para a cartilha, é só falar que a gente dá um jeito de dar formação no seu grupo de oração. A gente marca um dia, a agenda, vai lá e fala, olha, a cartilha é essa, tem isso e isso, isso para aprender. Que aí a gente forma novos servos para trabalhar no Ministério de Comunicação. Comunicadores de grupo de oração. Motivação. É uma forma de contribuir. Por quê? Porque é aquilo que a gente estava falando sobre... Tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que são mais espontâneas, tem pessoas que são mais tímidas. Por exemplo, vou citar a Camila, porque ela está bem escondidinha lá no fundo. Camila é uma menina muito quietinha. Mas nem por isso ela não é comunicadora. Camila ajuda o Ministério de Comunicação nos bastidores. E eu gosto dessa parte, de trabalhar com assessoria, de ficar mais escondida. E a Camila, ela tem esse perfil de ficar alimentando as redes sociais, de ficar no fundo, organizando, vendo o que precisa. Tem pessoas, tipo a Kênia, que se dão melhor, tem mais expressão, digamos assim. Tem mais expressão para comunicar, para falar, para vir aqui na frente, dar um aviso, sabe? Para comunicar, para o contato pessoal. Já a Camila não, mas nem por isso ela não é uma comunicadora. Todos somos comunicadores, mas cada um no seu departamento, cada um no seu quadrado. Entende? Então, a gente precisa identificar isso. A motivação. Quem vai fazer a motivação no meu grupo de oração? Ah, eu faço parte do Ministério de Comunicação, mas isso aí eu não faço. Isso aí eu não faço. Já falei isso várias vezes. Mas Deus, ele vai mostrando pra gente assim, qual que é o nosso lugar. Eu lembro que eu falava para o Eduardo falava para mim, que não sei o que, Simone vai pregar no grupo de oração. Não vou.
Não vou. Vira e mexe, eu falava isso pra ele. Mas por que não? Você canta. Eu canto, mas não prego. Bonito. Quem aqui já falou isso? Todo mundo. Não precisam confirmar, mas tudo bem. Mas sério, era bem assim. Eu canto, mas por que não? Por que não? Não prego. E isso acontece. E o ministro de comunicação, ele tem que estar a serviço. Isso não significa que porque a pessoa é tímida. Eu sou tímida, não sei o quê, então eu não vou mais participar do ministério. Não, você tem que ficar. Porque Deus vai te mostrar qual é o seu serviço. Onde você vai agir dentro da comunicação. A gente precisa contribuir de alguma forma. Então, você falar o sim já é um primeiro passo. Agora, você se encontrar, aí já vai mais além. Objetivo do projeto Comunicadores de Grupo de Oração. A proposta é que todos os grupos de oração do Brasil tenham ao menos um servo atuante no Ministério de Comunicação Social. No seu grupo de oração, tem ministro de Comunicação Social? Tem. Graças a Deus. Quem aqui não... Fala, no meu grupo de oração não tem servo para comunicação? Tem você agora, irmão. Seja bem-vindo ao Ministério de Comunicação Social. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Agora tem. Se não tinha, agora tem. Então, todo grupo de oração... Vocês já imaginaram isso? Cada grupo de oração... Acho que aqui em Mato Grosso, pela última conta que a gente fez, tinha 131 grupos de oração no estado. Registrados, porque tem aqueles que não registraram ainda. Mas tinha 131 grupos. Vocês já imaginaram 131 servos do Ministério de Comunicação? Que bênção. Pois é, mas a gente não tem esse número ainda. Nós temos 131 grupos de oração, mas tem grupo de oração que não sabe o que é o ministério ainda. Então, nós precisamos ajudá-los. E se você está aqui, você é um comunicador, você vai nos ajudar em nome de Jesus. A característica do comunicador de grupo de oração. Antes de tudo, é importante que apresentamos algumas características deste servo. O comunicador de grupo de oração não precisa ser um profissional da área de comunicação social. Basta que a pessoa escolhida seja um servo fiel, com um perfil comunicativo, espontâneo e que esteja disposto a viver a comunhão e estabelecer relações. O exemplo que eu citei atrás serve para esse momento. A Camila, ela é Ministério da Comunicação, ela é Renovação, mas, digamos assim, ela é mais tímida. Mas mesmo assim, ela estabelece comunhão. Eu já falo um pouco mais. Mas também faz parte do Ministério de Comunicação. Então, cada um tem um perfil. E a gente precisa saber qual é a nossa área para trabalhar. Primeiro, a pessoa de oração e vida sacramental. Esse é um requisito, uma característica do comunicador. Testemunho de vida é o segundo passo. Terceiro passo, motivação. Ser uma pessoa determinada, que motive. Eu não sou muito motivadora. Falo que às vezes eu sou meia... Eu falo, mas não motivo. Mas mesmo assim eu faço parte do ministério. Olha que bênção. Quarto passo, viver a unidade. E a unidade é o quê? Só com o meu grupo de oração? Não. Com a renovação, com a igreja. Isso é viver a unidade. Com as pessoas do meu ministério, com os outros ministérios. Quinto passo, humildade. Uma pessoa que não demonstre vaidade. Todos nós temos esse pecado da vaidade. E eu descobri isso semana passada, lendo o livro Um Olhar que Cura. Depois que eu li esse livro, eu falei, eu preciso me confessar urgentemente. Porque eu tenho tudo aquilo. Padre Paulo Ricardo. Ele escreveu um livro. E aí eu ouvindo o audiolivro, ele fala assim, de todos os pecados que nós temos, que não confessamos, porque a gente acha que aqueles pecadinhos... Sabe, pecadinho de estimação? Aqueles lá, guardados. E aí ele foi falando da profundidade que tem a vaidade. E ele foi falando uns nomes difíceis lá, que ele é estudado. E depois ele foi explicando qual era o significado de cada coisa. Onde a vaidade está, onde a gente menos imagina. Na minha unha pintada, a minha vaidade está. Nas pequenas coisas. Aí ele vai citando exemplos. Eu falei, tem tudo isso. Ele foi falando da gula, para citar um outro exemplo. E eu falei, gula? Comendo demais? Não como demais. Depois ele foi falando da gula,
foi falando do desperdício, ele foi falando, sabe? Aí criou um monte de seta na minha cabeça. Eu falei, eu faço tudo isso. E nunca imaginei que fosse uma pessoa. Amém. Precisamos ser pessoas humildes. Voltando ao 5º ponto. E se você ainda não é, ainda dá tempo de ser. Eu sou prova viva disso. Sou prova viva disso. Eu vejo assim que dessas características, eu pensei assim, características do comunicador de grupo de oração. A gente não pode engessar, falar, não, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Não posso engessar. Quem sou eu para excluir o escolhido do Senhor? Para falar, não, você não tem o perfil de comunicador porque você não é espontâneo, porque você não, sabe? Porque você não é humilde. Não. Todos nós somos comunicadores, mas precisamos nos exercitar. Quando a gente está fazendo academia, que a gente exercita, sabe? Na primeira semana fica dolorido, tudo, você quer desistir da academia, não vai mais. Mas se você faz aquilo na segunda semana, as coisas começam a fluir. Você fala, ué, já emagreci um pouquinho, já tô gostando. Na terceira semana, você já acorda mais cedo, você já, sabe? Você já está disposto, fala, oh, não é que o trem tá dando certo. Na quarta semana, você já vai de boa, sem dor nenhuma. Então, é o exercício. Para você exercer a comunicação, é um processo diário. Assim como a oração pessoal também, a formação. Tudo é com o tempo. 6º passo, bem informado. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, como que eu vou ser um comunicador se eu não sei o que o meu movimento está vivendo? Se eu não sei que a renovação carismática está apacentando as ovelhas? Se eu não sei que o ENF do ano que vem já tem data definida? Como que eu vou informar? E nós temos o dever de falar isso para o nosso grupo de oração. Falar, olha, sabe o que a renovação está vivendo? Não só os recados práticos. Falar, ó, final de semana vai ter feira lá na esquina, nós vamos estar fazendo... Como que é? Feira da Pichincha. Feira da Pichincha. Aqui sempre tem. Feira da Pichincha, final de semana, todo mundo está convidado, tal. Não. Eu preciso falar da Feira da Pichincha. Tudo isso em pouco tempo. Preciso falar do que a renovação está vivendo. Porque a senhorinha da intercessão do meu grupo de oração, ela não tem acesso à internet. Então, ela não sabe que o ano que vem o ENF já tem data definida, que ela precisa se programar esse ano. Porque se Deus quiser e tudo der certo, nós vamos estar na nossa sede, que ainda não está pronta. Mas já vamos ter um barraquinho lá embaixo o ano que vem. Então, ela precisa saber dessas informações da equipe nacional, que tem tudo no site, na revista. E o comunicador precisa informar isso. Como que eu vou informar, sendo que eu não busquei informação para passar? Eu vou falar só da Feira da Pichincha, sendo que tem outras coisas que eu preciso falar? Das missões que são realizadas, das moções. Então, eu preciso informar, e para informar, eu preciso estar informada. 7º passo, pessoa com senso crítico. Tem que ter o senso crítico, tem que ter... Não é uma personalidade... Não seria uma personalidade formada, mas seria uma pessoa assim, que não critica, mas que tem a sua opinião e sabe colocar na balança. Isso é bom, isso é ruim. Não, isso daqui não posso falar no meu grupo de oração hoje, porque como que eu vou falar isso na hora dos avisos, sendo que a gente não viveu isso ainda? Posso esperar para falar esse aviso no próximo final de semana. Na próxima semana eu falo. Então, a gente precisa ter o senso crítico para balancear. Olha, eu tenho 10 minutos para passar os avisos. Só que eu estou vendo aqui, nos meus avisos, vai dar 15 minutos. E o povo tem que pegar ônibus para ir embora ainda. Então, eu não posso estabelecer, sabe, passar do meu tempo. Porque eu vou prejudicar o meu irmão do grupo de oração. Então, tem que ter o senso crítico para isso. Para a gente colocar na balança e ver o que vai adiantar e o que não vai adiantar. O que vai ser eficaz ou não. Eu dar 500 avisos num dia, aviso de missa é uma beleza, né? Quem é que já deu aviso na missa? No final da missa, chegava em você... O que era mesmo que você falou que eu não entendi? Sempre tem. Porque tem 500 avisos para você falar. E você lê. Fulano de tal está esperando lá para trás da igreja. Ciclano, não sei o que, não sei o que. Vai falando. Ai, eu não lembro. Que dia que vai ser o almoço mesmo? Entende? Então, as pessoas não compreendem. Lá na paróquia onde eu participo, quem dá o aviso é o padre. Ele não dá mais que 4 avisos. E eu fiquei chocada com aquilo. Falei, como não? Tanta coisa acontecendo e ele não vai falar mais nada? Ele dá 4 avisos. Um dia eu cheguei nele e falei, padre, o negócio é o seguinte.
As coisas estão acontecendo, passaram a lista de avisos para o senhor não deu nem metade. Ele falou, eu só dou 4 avisos. Falei, por quê? Onde está isso? Está no direito canônico? É litúrgico? Sei lá, alguma coisa assim. Ele falou, porque as pessoas não guardam mais que isso. As pessoas não guardam mais que 4 avisos. E isso é verdade. Se a gente falar 4 avisos em cada grupo de oração, a pessoa guarda aquilo que você falou. Que em 2 minutos e meio você fala sobre cada um. Beleza. Ou menos, né? Porque lá ele dá aviso rápido. Apesar de ter 15 Discord. Mas, se você fala mais que isso, as pessoas não guardam. Porque a nossa memória... Não sei a palavra científica, eu já estudei psicologia, mas não lembro agora. Mas, enfim, a nossa memória, ela tem uma parte, que eu não sei o nome específico, e que lá é a nossa memória breve. Alguém? Ajuda? Universitário? Enfim, nós temos a memória curta e subconsciente. Nós temos o subconsciente e temos o consciente. No subconsciente, a gente guarda aquelas coisas rápidas. No consciente, a gente guarda a data de aniversário, data de namoro, casamento, essas coisas. No subconsciente, é as coisas rápidas. Olha, vamos ter o workshop de comunicação nesse final de semana, de tal hora a tal hora. Esse é o subconsciente. Passou, esqueci. O ano que vem, quando você me perguntar, eu não vou saber te falar, olha, quando que foi o workshop de comunicação ano passado? Ah, não lembro, acho que foi no mês de agosto. Mas, no consciente, a gente guarda as coisas assim, a longo prazo. Aniversário do grupo de oração, sabe? Aniversário do pai, da mãe, essas coisas. Então, no nosso subconsciente, a gente guarda essas informações de grupo de oração. Porque no próxima semana eu não vou lembrar, então eu preciso dar os avisos específicos. Vou seguir, gente. Tá acabando. Tenham fé. Conhecer o movimento. Que isso é lógico, a gente precisa conhecer a renovação. Como que a gente vai falar da renovação sem conhecer? Quem não é da renovação? Movimento sacerdotal mariano. Se você é do movimento sacerdotal mariano, você precisa conhecer o seu movimento, porque como você vai falar do movimento sem saber? Não tem como, né? Que comunicador que não sabe do que está falando? Existe falha. Disposição em servir o próximo. Servir todos os ministérios, como já foi falado. 10º passo. Tem acesso e conhece os meios de comunicação. Quem não tem, é que nem a gente falou. A gente não pode se limitar ao Facebook. Nós temos outras formas de evangelizar. A missão do comunicador. Pensar, articular e promover, como já foi falado. Comunicação e o grupo de oração. Bom, no nosso grupo de oração, eu falo isso por experiência dos grupos de oração que eu participava no interior, nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar um ministério novo. Por exemplo, na minha cidade, no interior, não tem um ministério de comunicação social. Porque o coordenador do grupo de oração, ele dá os avisos, ele avisa da festa da renovação, do aniversário do grupo de oração, ele mobiliza na internet, ele faz esse serviço. Mas ele não conhece o Ministério de Comunicação. Nova Olímpia. Serginho conhece, vocês conhecem? 200 quilômetros daqui. E lá é muito difícil, porque eu coordenei o Ministério Jovem e eu senti assim, que tudo que é novo espanta. Então, no seu grupo de oração, você precisa chegar no seu coordenador e falar assim, olha, Kênia, minha coordenadora, você conhece o Ministério de Comunicação Social? Conheço. Não conheço. Não? Então vou te falar. Eu fui no encontro da renovação e me falaram sobre esse ministério. E é legal, acho que a gente deveria colocar ele aqui no nosso grupo. Sabe o que ele faz? Não, o que ele faz? Nossa, ele ajuda todos os ministérios. Ele ajuda os ministérios a divulgar os eventos. Ele ajuda em tudo que você imaginar. Ele ajuda servindo, tirando foto, sabe, escrevendo cartinha, perguntando por que o servo não veio no grupo de oração. Ele ajuda em tudo que o coordenador... Ele é o braço direito do coordenador. Você não quer eu como esse braço direito, não? Claro, já está aqui, pronto. já toma autoridade. Então é isso, gente. É se oferecer, chegar no coordenador, explicar.
explicar para ele o que é o ministério e falar, olha, estamos junto, vou te ajudar nessa, a gente vai conhecer junto o ministério. Porque tem coordenador que tem resistência sobre o que é novidade. E no seu grupo de oração deve ter. Uma coisa, no seu grupo de oração tem alguma atividade além do grupo de oração? Quem tem, levanta a mão. Uma festa, alguma coisa, um retiro, uma noite de lazer, um voo, sei lá, alguma coisa assim. Vocês têm? Levanta a mão, assim, quem tem? Sim, essa não é a principal função do Ministério, mas o Ministério de Comunicação também divulga esses eventos, entendeu? Também realiza a questão de toda a parte estrutural de divulgação, de como fazer, né? Tem que falar aqui, né? Então, o Ministério de Comunicação ele é importante também, porque quando o coordenador vai realizar esses encontros, ali está o Ministério, entendeu? Para ajudar a divulgar, para pensar quem que podia estar nesses encontros, como a gente podia alcançar essas pessoas, igual ela já falou, entendeu? Então, assim, vale a pena você refletir sobre isso e já, se você é coordenador, pensar em quem podia te ajudar nesses encontros, né? Quem que podia estar com você, quem podia ser o seu braço direito na divulgação, né? Estar ali pensando, sabe? E se você não é coordenador, pense nisso, né? De repente você pode ajudar o seu coordenador a melhorar o seu grupo de oração, né? Estando na comunicação. O que a gente pode fazer para divulgar os eventos do nosso grupo de oração, do nosso ministério? De acordo com o público específico, fazer cartazes, usar a internet, faixas, banners, camiseta, panfleto, usar alto-falante de carro ou de bicicleta. Por que o de bicicleta? Porque o pessoal lá do Nordeste, eu não me recordo aqui, tem aqui na apostila falando, Arquidiocese de Recife. Na Arquidiocese de Recife, eles perceberam que em um grupo de oração, imenso grupo de oração que tem lá, eles não conseguiam atingir o público deles de outra forma. Aí tinha uma bênção de Deus no grupo de oração que tinha uma bicicleta. Arrumaram um alto-falante, colocaram na bicicleta e começaram a divulgar. Dia do grupo de oração, onde ele acontece, horário. Não tinha carro, tinha carro, mas não tinha combustível para pôr no carro, vamos de bicicleta. E assim eles começaram a divulgar o grupo de oração. E teve um aumento tão grande na participação no grupo de oração. Por quê? Porque antes a comunicação não era eficaz, utilizavam os meios de comunicação, os jovens, né? Os jovens, não, a gente vai ajudar, vai lá, põe no Facebook, manda e-mail. Mas as pessoas não têm acesso a e-mail, então qual que é o foco? Então vamos atrás do nosso público. Onde que eles estão? Nos bairros. Vamos com alto-falante nos bairros. Vamos fazer um spot, vamos pôr na rádio. Então a gente tem que utilizar os nossos meios de comunicação para o público específico. A internet é um meio interessante, mas a gente tem que lembrar que nem sempre é eficaz. Observação. Outros meios de comunicação. Como que a gente deve tratar a mídia secular? Isso aqui é algo assim que para mim foi novidade, foi início desse ano. Eu e o Eduardo, nós recebemos convite para trabalhar no Vindivede. Quem conhece o Vindivede aqui? Eu. Nós trabalhamos esse ano pela primeira vez. E foi uma experiência muito, muito linda, muito rica, graças a Deus, porque, assim, você servir naquilo que Deus te chama é algo muito bom. E foi um desafio, porque o Vindivede é o maior encontro, que eu não sabia, mas descobri esse ano, é o maior encontro católico do Centro-Oeste. É o maior encontro católico do Centro-Oeste. E eu falei, e agora? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai divulgar? E a gente teve uma parceria muito grande, eu falo que isso é graça de Deus, porque a mídia secular ajudou a gente nisso. A gente ligava, por exemplo, para TV Centro-América e falava, olha, nós estamos ligando para divulgar sobre o Vindivede. Ah, o Vindivede? Manda para a gente um release. E a gente mandava e eles publicavam e eles davam um jeito. Por quê? A gente teve a sorte que era já um encontro popular, um encontro que todos acolhem. É histórico. O Vindivede é histórico aqui em Cuiabá. Tradicional, e as pessoas participam mesmo. Então a gente teve esse empurrão, né? Mas toda a mídia secular abriu as portas. Todos os veículos, tanto jornal, impresso, sites,
TVs, rádios, todos eles acolheram muito bem. E o Bote-Fé foi a mesma coisa. Apesar de não conhecer, a gente teve um trabalho dobrado no Bote-Fé, porque as pessoas não conheciam. O que é Bote-Fé? Falava da Igreja Católica, a Simone que ligou do Vim de Verde. Ah, tá. Mas o que vocês querem falar? Ah, então, a gente está sugerindo pauta. Então, assim, para você vender o seu peixe, você tem que explicar que sabor que ele tem, como que ele é, que cor que ele é. Que ela está no telefone e ela não sabe como é que é. Nunca ouviu falar. Então, você tem que explicar. E saiu muita coisa errada. Além da gente explicar, desenhar, ensinar, muita notícia saiu distorcida. Mas, assim, o objetivo vingou, sabe? Apesar dos pesares. E foi um trabalho dobrado. Um exemplo óbvio, né? Acho que da falta de comunicação sobre um encontro de testemunho de Jeová que estava tendo, né? Não me lembro a cidade, que é uma criança em São Paulo. Eu achei interessante que foi divulgado, né? 10 mil pessoas participando daquilo ali e tal. E aí eu vi em comparação com o Encontro Mundial de Jovens, né? Praticamente não saiu nada, isso aí saiu na Globo, mano. Ele saiu, falou, explicou o que era o encontro, que estava sendo transmitido em vários locais do Brasil, ao vivo, né? Mesmo que as pessoas não puderam estar ali, eles estavam acompanhando em casa. Então, às vezes eu vejo que falta isso, né? A gente teve um encontro do mesmo porte, até o local era bem parecido com o Mundial lá em Foz do Iguaçu. E a gente não teve essa visibilidade que teve até o último ano, esse final de semana, né? Então, eu acho que falta muitas vezes a gente se dispor. Comentava aqui, e quantas vezes lá em Campo Verde mesmo, a televisão, o rádio, o jornal vai atrás da gente perguntando, e aí, vocês querem divulgar alguma coisa? Eles se colocam atrás da gente, né? Pede informação, e às vezes não tem informação para dar nesse livro. Então, às vezes falta muito isso, a atitude nossa de buscar, né? Confirmando isso que o Neylon falou, eu lembro que no Encontro Nacional de Formação, em São Paulo, a Lúcia, coordenadora, ela falou assim, se o nosso grupo de oração está fraco, se o nosso grupo de oração, o nosso movimento não está vingando, está capengando, como diz lá no Nordeste, é porque é falha na comunicação. E a gente tem que assumir essa culpa, essa responsabilidade, porque a culpa é nossa. Porque a gente tem como comunicar. Nós temos mais de 2000 anos de história. E o que a gente faz? Se acomoda. Se acomoda. Tem quem faça. Deixa eles ralar. Então, a gente tem como fazer isso. O ano que vem vai ser assim... Eu falo que a gente já está vivendo um período histórico, né? Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Toma posse, gente. Jornada Mundial da Juventude. Fazemos parte da história. Nós precisamos estar lá. Então, amém! Então, todos precisamos estar lá. E se a gente não divulga isso, quem vai divulgar? Se eu não falo no meu grupo de oração, como que o pessoal do meu grupo de oração vai saber que a Jornada Mundial da Juventude vai ser assim, assim, assim? A gente precisa motivar o nosso povo para participar das coisas da igreja. E não ficar acomodado, ficar ali esperando pelo outro. A gente precisa anunciar, porque se a gente se calar, as pedras falam em nosso lugar. Já estou terminando. Já me mostraram o tempo. A gente está terminando agora, faz tempo que uma hora já chegou, e a gente já tem que começar agora para terminar. Amém. Gente, já estou terminando. Por último, eu quero falar uma coisa importante. Aqui vocês têm na cartilha, já terminei, graças a Deus, porque muita coisa eu adiantei, mas eu quero falar assim. O Ministério de Comunicação Social, ele está de braços abertos esperando vocês. Por quê? Porque nós precisamos de servos. Muitas vezes a gente se sente sozinha. Eu, Kenny, a gente tem partilhado isso, Eduardo também, porque além do Ministério de Comunicação Social, tem outros ministérios, tem a paróquia, tem o movimento tal, mas o meu ministério é o Ministério de Comunicação Social e eu também posso disso, porque eu sei que Deus me quer ali, porque eu sei que ali eu posso ser útil para a igreja. Então, você que não tem a cartilha ainda do Ministério de Comunicação Social, procure o João. O João vai passar para vocês, vocês vão entrar em contato. Se você tem dificuldade com a formação,
Entre em contato comigo, Raquel, a gente vai deixar os números certinhos, porque a gente pode estar indo até vocês, explicando, formando uma equipe de comunicação, um núcleo na cidade de vocês também. A gente dá um jeito para ter essa formação, não só no seu grupo, mas também no seu ministério. Ah, no meu ministério de música, eu queria que as pessoas participassem e tal. Então, a gente pode fazer essas formações de acordo com o que vocês necessitam. Amém? Vamos rezar um Ave Maria, então? Ficar todos de pé? Pedindo para que Nossa Senhora passe à frente de tudo que aqui foi falado, que seja selado no coração.